Oi, gente. Esse é o Que Masculinidade é Essa? Podcast do Memo para debater masculinidade com a perspectiva crítica, a partir de temas que a gente percebe como relevantes, mas que são pouco ou mal colocados no debate público. Isso traz para a gente uma certa inquietação, né? Bom, eu sou o Piro de Figueiredo e ao meu lado, como de costume, minha amiga querida Isabela Venturosa. E a Isabela... Salve Pedro, salve pessoal que tá ouvindo a gente. E também meu querido amigo Vini Rodrigues, meu parceiro, fala aí. Olá, tudo bem, Isabela? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, todo mundo? Estamos aí para mais uma conversa. Bora! Boa! Galera, antes de começar, só para lembrar, esse episódio aqui é gravado ao vivo e você pode estar aqui nesse papo com a gente, participando da gravação. É só você entrar na comunidade do Memo, o link está na descrição do episódio, e se aproximar da gente, trocar ideia com a gente. Bora nessa! Bom, passado o recadinho, a gente tem um tema hoje aqui super pesado, difícil pra cacete de tratar, pelo menos, né, na nossa compreensão é um tema muito pesado de abordar e de conseguir falar sério sobre isso sem bater neurose, mas é isso. O tema de hoje, entendendo que não pode se furtar de falar disso também, é a chacina no Rio, essa política de segurança pública, na verdade uma política de morte, né? E a gente escolheu essa pauta aqui porque não tem como a gente não abordar uma visão sobre masculinidades do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, no estado da onde eu falo, e que teve, né, números aterradores, assim, a maior chacina da história do Rio, uma das maiores chacinas do Brasil, acho que só perde para uma que aconteceu em São Paulo, se eu não me engano, e a gente entende que é preciso falar disso, porque com mais de 120 mortos, com a comunidade inteira traumatizada, com famílias impactadas para sempre, a gente entende que essa operação foi um fracasso, porque eu acho que isso ainda está em debate, né? Ainda escuto, assim, sei lá, nos grandes veículos de mídia, uma certa discussão sobre se deu certo, se a operação foi um sucesso, se não foi. E, assim, para mim, não tem nem dúvida de que foi um fracasso estrondoso, assim. Tanto pelo objetivo da operação em si, né? Que tinham sei lá quantos mandados, mas até agora ninguém que tinha mandado apareceu. Não pegaram um líder do Comando Vermelho que atuava nas comunidades da Penha e do Alemão, não aconteceu nada. Então, assim, falharam enquanto objetivo da operação em si e falharam enquanto política de segurança pública, porque o que isso trouxe de vantagem para a gente? O que isso mudou? O que isso beneficiou a população diretamente? Nada. Absolutamente nada. O dia seguinte continuou sendo o mesmo e nada mudou, né? Só teve mais trauma na vida das pessoas, mas não trouxe nenhum benefício concreto. Então, acho que isso precisa ser explícito aqui, né? E aí eu quero ouvir Isabela e Vinícius sobre isso também, mas que essa operação foi um fracasso bizarro, assim. Uma política onde homens vão matar outros homens despreparados, homens, né, no caso dos policiais que faleceram com meses de polícia, então, assim, sem uma menor condição de atuar num enfrentamento desse. Então, um desastre absoluto para tudo que é lado e uma tristeza sem fim. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, essa perspectiva de vocês sobre a operação, né? Esse fracasso que foi. Que eu já estou partindo do princípio que vocês também leem dessa forma, né? Eu acho que como pesquisadores, como pessoas que trabalham com masculinidades e violência já há vários anos, acho que não tem como olhar para o resultado disso como algo que reflete um sucesso em segurança pública, né? Se o objetivo era prender o Docas, que é essa liderança do Comando Vermelho, se o objetivo era enfraquecer, desestruturar, diminuir o poder do tráfico, não é matando pessoas, CPF, que você faz isso, porque a gente sabe que mata um, sobe outro, né? Muitos especialistas já dizem que o que tem de impacto, de fato, no crime organizado é você mexer no dinheiro. Se você consegue impedir o dinheiro de circular, se você consegue desestruturar esse mercado a partir do campo financeiro, é que você tem algum tipo de impacto. No caso aqui, a gente teve 121 mortos, 117 suspeitos, 4 policiais, desses 117 suspeitos. Um era uma criança de 14 anos, tá? Também é uma coisa para colocar aqui. 2 eram pessoas menores de idade. E a gente tinha uma faixa etária ali mais concentrada de pessoas entre 20 e 30 anos, que bate com os dados de Brasil em termos de mortes violentas, né? Que a gente tem mais mortes entre homens e homens jovens e homens negros, né? E homens pobres, né? Aqueles que morrem por morte violenta no Brasil. A gente teve 113 presos e 10 menores apreendidos.
e 118 armas apreendidas, entre elas 91 fuzis, 26 pistolas, um revólver e 14 artefatos explosivos. A gente sabe que no Brasil tem muita arma rolando, né? Tem na chave de milhões. O que é 91 fuzis? Isso não vai enfraquecer. E no próprio Complexo do Alemão, Isabela, no próprio Complexo da Penha, acho que tem uma estimativa, se eu não me engano, pelo que vi, assim, de mais de 2.500 armas, mais de 2.500 fuzis, pô. Então, assim, é um número irrisório. A apreensão não faz nem cosquinha para essa força de arma que o Comando Vermelho tem, pô. E saber que o comércio de armas também passa pela polícia, também passa por instituições do Estado, né? Não vem só né? Então eu acho que a gente olha para isso que aconteceu no Rio de Janeiro e não pode achar que isso é um indicador de sucesso em segurança pública. Isso é um indicador de sucesso, como o Pedro já falou aqui, enquanto a gente estava preparando o episódio entre nós, de marketing para a figura do Cláudio Castro, né, o governador do Rio de Janeiro, que está tentando se lançar como um potencial nome aí para 2026, talvez, né? A gente já está aqui elaborando sobre isso, não só nós, mas outras pessoas, e que faz essa política como esse homem que vai botar ordem no galinheiro, né? Essa ideia do cidadão de bem, para o qual bandido bom é bandido morto, está na base também dessa operação de limpeza, né? De criminalização. E eu acho que tem uma coisa aí que é muito doido, né? O Brasil não tem pena de morte, mas a galera acha que pode ir na favela, pegar criminoso e meter bala, como fala, teve um cara que teve o pescoço cortado, foi decapitado. O outro ficou com uma fratura exposta na coluna. Muitos ali com as mãos amarradas atrás do corpo, né? Os corpos que foram achados. Então, tem indícios de tortura, de violação de direitos humanos. Isso não é política de Estado, não deveria ser, pelo menos, né? E isso também tem uma conversa aqui sobre masculinidades, sobre qual é esse ideal de uma polícia que não é uma polícia que está operando na chave dos direitos. É uma polícia que está operando na chave da violência, desse monopólio da violência e da violência extrema, né? Enfim, muita coisa para a gente conversar, né? Sobre esse tema. Direitos humanos não é coisa de homem, né? O homem tá com arma na mão. Acho que tem um pouco disso também, dessa compreensão aí que tá implícita nessa história, né? Da autodefesa masculina, né? Sua capacidade de se autodefender também diz muito sobre a sua masculinidade. Isso no sentido de população geral, de como os homens pensam. Mas falando da operação, que foi uma chacina, né? É bom a gente já nomear de cara como que a gente entende essa operação que aconteceu no Rio na semana passada. Bom, eu faço coro às palavras de vocês, né? É muito impressionante ver como a população, principalmente, porque do Estado, honestamente, eu espero muito pouco atualmente. Infelizmente, eu sou um pessimista. Eu estava dando aula mais cedo e falei isso para os meus estudantes. Eu sou um pessimista completo em relação a qualquer coisa que passe pelo Estado. Até porque quando a gente pega os especialistas de segurança pública, em sua grande maioria, que estão fora do Estado, fazendo essa mesma avaliação que a Isabela fez, que o Pedro fez e que eu também corroboro com ela, de que a operação foi um fracasso. Com esse número de pessoas mortas, independente dessas pessoas estarem envolvidas com o crime ou não, são seres humanos sendo assassinados, né? Não tem como a gente dizer que essa operação foi um sucesso, porque o objetivo do Estado não é assassinar as pessoas. O objetivo do Estado é, de alguma forma, organizar a sociedade e garantir a segurança das pessoas. Se o Estado precisa entrar numa comunidade, matar as pessoas, é porque ele não está conseguindo garantir a segurança. Se ele não consegue garantir a segurança, ele está falhando miseravelmente em seu trabalho. E aí, sem querer ser chato e trazer teoria, né? Mas quando a gente pensa na teoria do Estado hobbesiano, qual que é a ideia que está por trás? Para quem não sabe, é o Thomas Hobbes, que é um dos pais aí das teorias do Estado moderno, né? A ideia é que a gente é tudo um bando de maluco, que a gente se mataria se não tivesse um modo de organização supra sociedade, né? Que faz parte da sociedade, mas que olha da sociedade para cima. Então, o que a gente faz? Em nome da nossa segurança, a gente dá a nossa liberdade para o Estado. Aí o Estado passa a controlar a nossa liberdade para nos dar segurança para a gente não se matar. Ora, se o Estado não consegue dar essa segurança para a gente tem visto isso no nosso dia a dia, mas agora principalmente
nesse episódio que foi a chacina no Rio de Janeiro, significa que o Estado já está falhando miseravelmente. Né? Se ele busca a CPF, ao invés de tentar desarticular o que de fato são as bases do crime organizado, é porque ele já está falhando miseravelmente. O projeto, né, da operação já começou falhando, desde o começo. A falha é anterior ao próprio projeto. O que aconteceu foi só a materialização daquilo que já tinha falhado, daquilo que já está errado. Né? E aí, quem que paga por esse preço são essas pessoas que foram assassinadas e principalmente quem vai ficar com o cargo desse trauma, né, porque essas pessoas se foram, infelizmente. Mas quem que fica com esse trauma? Os familiares dessas pessoas que tiveram que ir lá na mata buscar corpo, reconhecer corpo em necrotério, mãe chorando pro filho. Tem um vídeo que é assim, aterrorizante, de triste, que é um avô falando do seu neto, né, que foi assassinado, e dizendo que ele sentia que tinha perdido o neto dele 2 vezes. A primeira vez ele perdeu para o crime organizado, a segunda vez ele perdeu na mão da polícia. Mas assim, é de partir do coração, então não tem como dizer que foi um sucesso. Acho que esse é um ponto pacífico para todos nós começarmos aí a desenvolver as nossas ideias. Boa. É isso, acho que estamos bem alinhados. Adorei ouvir vocês em relação a isso. Mas, contrariamente a uma grande parte da população, né, uma boa parte da população, que eu chutaria isso, né? É uma observação empírica assim da coisa, mas eu acho que a maioria de homens dentro dessa parte da população que estão dizendo sim que foi um sucesso, né? E a gente estava aqui trocando ideia assim, por que essas pessoas entendem que foi um sucesso, né? O que estão acreditando como um sucesso? É isso. Eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso também, porque é isso, né? Essa coisa de bandido bom, bandido morto. Eu acho que isso transcende o Rio de Janeiro, né? Acho que esse é um imaginário muito comum no nosso país. E eu acho que isso sim faz com que muita gente, acho que muitos homens em específico, entendam essa chacina, essa execução sumária, assim, maluquice, como um sucesso, sabe? Porque isso tem que fazer, isso traz essa coisa de alguém estar olhando por nós, alguém estar nos protegendo dessa galera do mal, sabe assim, desses outros que também são específicos, né? É, então é isso, acho que eu ouvi um pouco de vocês assim, desse lado de quem está para tentar entender por que as pessoas estão vendo essa operação, essa chacina como um sucesso, né? O próprio Cláudio Castro, né, o governador do estado do Rio, colocou que foi um sucesso. Gente na grande mídia colocando que foi um sucesso. Então não é só o transeunte aleatório que está falando isso, não. É isso, o próprio governador do estado entendeu que essa operação que matou mais de 120 pessoas foi um sucesso, efetivamente, né? Então, como que isso se dá? O que vocês acham, né? Que passa pela cabeça das pessoas? E aí sempre tentando relacionar com o debate de masculinidade, essa coisa da violência como, né, um símbolo de poder, que para mim é meio por aí, sabe? Eu queria ouvir um pouco vocês também. Eu acho que tem um contexto para pensar sobre isso também, né? Que é de muito cansaço diante de uma falência de promoção de segurança pública no Brasil, né? A gente tem um histórico de ineficácia, podemos dizer assim, na nossa sociedade, né? Em que o crime continua sendo muito comum, continua sendo e caminha junto com indicadores péssimos de políticas sociais, né? De distribuição de renda, de possibilidades de trabalho, e tem muita gente que constrói a própria identidade numa chave de contraposição a ideia de eu sou sujeito de bem, sou cidadão de bem, sou trabalhador e o outro é o inimigo, né? O outro deve ser, e esse inimigo deve ser extirpado. E acho que nessa sede de sangue também de extirpar esse outro, muitos políticos populistas, a PL, vão nessa onda. É muito interessante olhar, observar como tem uma criação de PM, delegado, cabo, né, dentro da política brasileira, que vão também contribuindo para um certo cenário de propor um endurecimento de formas de combater o crime, que a gente sabe que esse endurecimento em si não traz muita mudança em termos do crime, de como ele está disseminado na nossa sociedade, né? Mas acho que tem um pouco essa coisa de uma criação de um outro que é o outro desse cidadão de bem. E aí ver o Estado indo lá
e fazendo esse banho de sangue é como se tivesse sido vingado, né? Agora sim, agora alguma coisa foi feita. Mas isso é muito racista, né? Olhar esse outro específico assim, né? Sei lá. Você ia falar, Vini? Não, eu gostei dessa leitura que a Isa fez, do seu complemento com o racismo, né? Mas principalmente por causa de uma palavra que ela traz, que é a vingança. E como as pessoas se sentem, de certo modo, vingadas, né? Eu fiquei pensando aqui, é, como que essa vingança está atrelada a essa noção mais comum, mais espalhada na nossa sociedade do que é ser homem, né? Do que é a masculinidade ideal na nossa sociedade. Isso vale tanto para homens quanto para as mulheres, dependendo de qual fenômeno a gente estiver analisando. Nesse caso desse fenômeno da violência no Rio de Janeiro, eu acho que essa visão ela está introjetada tanto em homens quanto em mulheres. Mas essa visão da masculinidade atrelada à vingança, de alguma forma ela me remete a uma ideia de que, para ter a vingança você precisa do vingador. Esse vingador é um protetor. A proteção é algo considerada inerente à existência masculina, porque esse homem que protege a sua família, a sua companheira, os seus filhos, e de uma masculinidade assim, heterossexual, cisgênero, bem padrão do padrão do padrão, né? Mas é esse homem que é o protetor e que, no caso, né, de uma situação de violência, ele tem que defender e, às vezes, não só defender, mas também vingar a morte de um ente querido. A gente tem aí na nossa literatura, nas novelas, uma série de exemplos de vinganças que acontecem entre homens, seja pela honra, seja porque teve um parente assassinado, mas a vingança é algo constituinte. E aí eu fiquei pensando, né, como que o Cláudio Castro, que é esse nanico político, né, não tem assim relevância política nenhuma, uma figura que acabou de aparecer, né, e que vem galgando aí esse lugar político a partir de um discurso da extrema direita, um cristão, né? Bom lembrar que ele é um homem cristão, que se coloca como cristão, ele vem se colocando como este homem protetor e agora, no caso, um vingador da sociedade. Olha como eu vinguei todos vocês, pessoas de bem. E aí, a gente precisa lembrar, as pessoas de bem, que este homem viril, protetor e vingador que exerce o seu poder com uma força bruta a partir da máquina de Estado, cidadão de bem para ele, não é qualquer cidadão trabalhador, não é qualquer cidadão ou cidadã que paga os seus impostos, é o cidadão e a cidadã que não está nesses territórios dominados pelo crime organizado. No Rio de Janeiro, acredito que seja o cidadão e a cidadã da Zona Sul, né? Não é o cidadão de outros territórios, mas esse é o cidadão de bem. O restante, dentro dessa chave binária, dessa disputa de dois regimes de masculinidade que parecem muito diferentes, mas que são muito iguais, que é essa masculinidade institucionalizada pela polícia, pela segurança pública, mas que eu acho que se manifesta mesmo em forma de polícia. E essa outra institucionalização da masculinidade pelo crime, né, que é feita pelo crime, que parecem ser diferentes, mas são muito parecidas, na verdade, elas é que são o grande problema, no sentido de que há uma disputa e a sociedade fica tomando parte em relação a essa disputa, geralmente tomando a parte da masculinidade que se apresenta como a de cidadão de bem. Então o outro passa a ser matável, já que o outro não é de bem, já que essa outra masculinidade, muito questionável também, como a da polícia é, e a gente vai falar um pouco disso, mas a do crime também é, mas essa do crime, ela passa a ser matável, porque essas pessoas deixam de ser seres humanos. E todas são moradores e moradoras de favelas. São pessoas pretas, pessoas pobres. Esses são os não humanos, esses são os homens que podem ser mortos, que talvez não sejam humanos. Sejam homens, como os policiais são, como o justiceiro Cláudio Castro se coloca, mas que não são humanos, né? Então acho que essa coisa da vingança é algo muito interessante de se pensar, sabe? Achei foda também, Vini. Achei. O Cláudio Castro nessa figura do Vingador, né? Porque acho que é assim que ele está se posicionando. Porque se a gente entende que isso aqui foi um fracasso do ponto de vista de segurança pública, mas a gente também entende, né? A Isabela colocou isso já na fala dela ali, de ter sido um sucesso do ponto de vista de campanha política, né?
o que ele vai vir a pleitear, para se colocar como um nome importante do cenário político brasileiro, se isso foi bem sucedido, é porque ele se colocou nessa posição de vingador e que tem um público sedento por ver essas pessoas, né, por reconhecer quem são seus vingadores, né? E ele se coloca nesse lugar, assim. E é isso, né? Eu estava relembrando aqui a Mara Viveiros Vigoya, que é uma pesquisadora foda, né? Acho que é referência para nós três aqui, para todo mundo que estuda masculinidades, eu acho. Acho que usa a Mara Viveiros de alguma medida. Ela escreveu um livro que eu utilizo muito, que chama As Cores da Masculinidade, Experiências Interseccionais e Práticas de Poder na Nossa América, que ela traz a relação do Álvaro Uribe, que foi presidente no início dos anos 2000 na Colômbia, com essa coisa do cara que protege a nação de uma coisa que é diferente do que é visto como uma norma, né? Então, nesse caso, o Cláudio Castro, acho que ele pega essa coisa do cidadão de bem versus o bandido, né? Entendendo que naquele território ali só tem bandido, então tá tudo bem matar geral, né? Que aí traz essa coisa racista, classista, tudo isso, sim. E nessa relação que a Mara Viveiros fala, é curioso, porque por mais que já tenha mais de 20 anos o caso que ela analisa, né? Que é no início dos anos 2000, com o Uribe, como presidente da Colômbia, ela fala desse combate com as Farc, né, que, né, são as forças revolucionárias colombianas e tal, que ficaram em guerra dentro do território colombiano por décadas e décadas, e o Uribe entra e ganha as eleições com esse discurso de vamos matar geral, vamos para o confronto, aqui eu não tenho medo de ninguém, e nesse lugar do protetor, do vingador, né? E isso ecoa até hoje, isso é utilizado como campanha política, como posicionamento político de possíveis candidatos até hoje. E a gente vê o que o Cláudio Castro fez foi exatamente a mesma coisa. E só para ficar nessa coisa maluquice, mais ainda de coincidência, que eu não sei se tem coincidência, né? Eu acho que é o mesmo projeto que se repete, são as mesmas estratégias para se conquistar o projeto que se pretende, é que na época o Uribe começou a falar de narcoterrorismo, que é o mesmo termo que o Cláudio Castro está usando hoje para classificar essa galera, para fazer vínculo com Donald Trump, políticas de segurança internacionais. É isso. O Donald Trump estava invadindo a Venezuela por causa de tráfico de drogas, né? Então, assim, se vincular ao Trump nesse momento é continuar em sua campanha política de ser o vingador que a população, no caso do Rio de Janeiro, a população fluminense, demandaria e que precisaria, né? Então acho muito louco, né? Porque na época o Uribe também estava fazendo isso com o Bush. A gente estava ali, né, no rescaldo ali da coisa dos atentados do 11 de setembro, Oriente Médio, guerra para tudo que é canto, Estados Unidos se sentindo no direito de atacar quem quisesse. E é assim que acontece até hoje, só que agora com outro governo nos Estados Unidos, e não na Colômbia, mas no Brasil, né? E se fosse o Bolsonaro, eu tenho certeza que estaria super sedento por essas estratégias também, assim. Então, sei lá, gente, essa porra mexeu muito comigo e continua mexendo, assim. Tô meio puto, sabe? Fiquei muito triste, fiquei muito mexido, agora eu tô meio puto do cara ter usado o poder que foi concedido por nós cidadãos, sabe assim, para ser o governador do estado, para usar a polícia, o aparato policial do estado, a seu favor de carreira política. O cara tá pouco se fudendo pra segurança pública. Ele sabia que se matasse uma galera de uma vez, um bando de suspeito, né? Que com certeza tem um monte de gente que não tem nada a ver com o tráfico nesses 120 mortos aí. Ele usa disso para ficar bem na foto. E como é que a gente entende que isso é possível para ficar bem na foto? Sabe assim? Essa parada que mexe muito comigo, mano. Porque fica bem na foto. Eu tenho certeza que agora. É isso, o número de. Alguém me falou isso, que o número de seguidores nas redes do Cláudio Castro cresceu exponencialmente. Pô. Maluquice. Então, assim, como que a gente ainda valoriza essa coisa do homem viril que usa a violência, do poder para vingar, né? Fico até lembrando de crime de honra. Sabe, essas coisas estavam muito presentes ainda na nossa legislação, nas nossas relações sociais, né? E como isso é ainda encarnado dentro de uma política institucional para ambições políticas particulares. E mesmo que na letra da lei a gente tenha outra coisa escrita, né? A gente tem uma Constituição, um Estado de Direito, onde a gente tem ali direito à vida, direito à não tortura, né? Direito a várias coisas, mas na prática se dá o direito de matar, né? E aí acho que tem uma discussão também sobre como a pauta da segurança pública é uma pauta na qual a direita
vai e nada de braçada com esses discursos populistas de bandido bom é bandido morto, não pode ser conivente, né? E joga políticas de direitos humanos e de responsabilização que não vão na chave da tortura como uma coisa de uma conivência do Estado com práticas de crime, né? Quando não é essa a Isabela, discussão. e você não vê muito isso sendo colocado como assim, coisa de homem é ir lá com bope e matar geral, e direitos humanos é coisa de, mulherzinha que quer não sei o que lá. Você não consegue fazer essa chave direta assim, mano? E eu acho que tudo atravessa, né? A gente está tentando aproximar essas discussões de discussões sobre masculinidades, né? Sempre que você vai pensar nas instituições, por exemplo, tem masculinidade na polícia, tem masculinidade na igreja, tem masculinidade na política, né? Quando a gente vai pensar instituições, elas também operam a partir de chaves que são racializadas, são recortadas por gênero, por classe, etc, né? Então, para mim, é muito um espetáculo de uma determinada masculinidade que está sendo até celebrada como coisa, né? E se fixando como um ideal em algum lugar, né? Não, foi lá, subiu o morro, voltou, guerreiro, né? E tá aqui. E aí, os caras morrem, o cara tinha tinha 40 dias de polícia, tinha acabado de passar em concurso, tinha 30 e poucos anos. Porra. E aí, foi um herói, né? Meu, vocês tiraram a vida do cara, colocaram um cara despreparado ali numa não despreparado no sentido de ser uma pessoa, né, incapaz, mas estava começando e foi colocado na frente de um contexto que ele poderia perder a vida. E perdeu, pô. É isso. Então, e daí ele fica como herói, mas daí eu sempre, também pra chamar pra vocês essas conversas, eu sempre fico com uma coisa assim, né, a gente não tá aqui falando disso como uma política de esquerda ou direita. Falar das coisas que a gente está falando, de direitos, de não ser a favor da pena de morte, né? De não ser a favor disso, de uma política de segurança pública que vai lá e só mata, não prende, né? Mesmo que, né, a gente pode fazer várias discussões sobre abolicionismo penal aqui, não é o momento. A gente não é a favor de uma desresponsabilização. Tem uma coisa do potencial do narcotráfico que é super danosa, que a gente precisa enfrentar como sociedade. Né? E daí tem várias discussões, racismo, etc., um monte de coisa que está nesse bojo muito complexo. Mas, em momento algum, eu vou ser a favor de você ir lá e meter bala e decapitar pessoas. Né? Mas essa galera também torturava a gente. Beleza, ela tem que ser presa, responsabilizada, né? Mas você não vai usar a mesma chave num Estado de Direito para fazer o que ela fez com outras pessoas, né? Isabela, acho que até assim, tudo bem, né, em termos, mas assim, acho que dá para relativizar quando tem um confronto que pessoas morrem, sabe? Acho que isso é passível de acontecer também, sabe? Eu também não vejo assim um confronto policial com bandidos, traficantes, que não pode se usar, porque o cara tá com um fuzil, sabe? Tipo, tem essa coisa assim, como é que você vai entrar num enfrentamento? Beleza, acho que pode ter ocasionalidade de morte e tudo mais, acho que isso é passível de acontecer. Eu também não. É isso, né? Não tô querendo passar pano para traficante, nem falar que no contexto que a gente vive, com a galera armada nesse nível e tudo mais, não necessariamente é para ter zero morte, sabe? E todo mundo tem que ir ali, sei lá, sabe assim? Não é. A gente não tá sendo Mas booleano qual é o aqui, nem ingênuo objetivo? aqui, né? Mas Exato, você vai. exato, O objetivo é matar ou o objetivo é. Porque o objetivo era cumprir mandatos, né, de exato, prisão exato. de pessoas que não foram presas, não estavam entre os assassinados ali. Não estavam entre os mortos. E aí eu acho que tem uma coisa. Você não faz esse tipo de operação achando que você não vai matar. Você vai preparado para matar. Essa é a política. Essa é a forma de funcionamento. A polícia também entra nessa vingança, tá ligado? É assim que a polícia também opera nessa chave E da tem. vingança aí. E aí o que eu queria trazer, Pedro, era que eu fico pensando quem que é esse policial que aprende que essa é a política, que absorve, incorpora essa instituição em si. Quem é esse traficante que aprende que ele pode torturar e matar também? Que sociedade é essa que produz isso? Pra gente aqui, como pessoas que estão olhando para masculinidades, né? Em vez de ir numa sanha já de emocional, de falar, não, tem que matar mesmo. Eu fico pensando o que produz esse contexto todo e essas masculinidades que estão tanto no crime organizado quanto em instituições estatais. Porque tá também, e daí eu olho para a polícia, por exemplo, sempre que eu vou dar palestra e falo, essa polícia tá matando pra caramba e tá matando tanto em serviço quanto fora de serviço, fazendo bico, né?
ou às vezes sendo miliciano. Mas ela também tá morrendo pra caramba, tanto em serviço quanto fora de serviço. E se mata muito mais do que se mata o civil, em termos de suicídio, né? A gente que é civil se mata numa proporção muito menor do que uma pessoa que é policial. Acho que são 8 vezes mais risco de se matar. Não lembro exatamente a proporção, mas é uma proporção muito grande. Então tem um adicional de insalubridade, de um ofício que é muito pesado, você viver nessa pressão, nessa política, que a gente também tem que pensar. Acho que é uma discussão também que atravessa masculinidades. Pensar, e a gente tem estudo no Brasil, começam a se ter estudos também sobre essa relação entre polícia e masculinidades, né? Que eu acho que é um super tema da gente enfrentar também. Super, foda, tema foda. Pensando nessa ideia das instituições, né, e como essas instituições produzem determinados tipos de homem, aí eu estou colocando o crime como uma instituição também. O crime é uma instituição igual ao Estado. Tudo é instituição, na verdade, né? Porque tudo está produzindo sujeitos, produzindo pessoas, enfim. É interessante porque a gente estava até conversando, né, e eu acompanho relativamente, não vou dizer muito, porque senão fica parecendo que eu sou um fanático por esse tema. E eu gosto do tema, mas não sou tão fanático assim. Mas eu acompanho muito, ou relativamente, podcasts de policiais, falando de suas rotinas de trabalho, contando histórias, né, de como, mas basicamente, ou majoritariamente, policiais de São Paulo. Do Rio eu acompanho muito pouco, mas tem alguns do Rio também. E é perceptível como a instituição produz neles um sentimento de que eles são indestrutíveis, primeiramente, são indestrutíveis, de que eles devem sair de suas casas, independente de estar de serviço ou não. Aí eu estou colocando os policiais que estão na ilegalidade de fora. Eles saem de suas casas preparados para a guerra o tempo inteiro, porque eles têm um inimigo interno a ser combatido o tempo inteiro. Esse inimigo interno é o cidadão, tá? Porque se eles não tiverem a ficha criminal de cada um de nós, qualquer um de nós é suspeito, principalmente se você for uma pessoa negra, aí você é suspeito 3 vezes mais, você é muito suspeito, você já é quase classificado como o criminoso em potencial, né? Essa coisa bem lambrosiana mesmo. E uma ideia também de força, né? De força física, que a contenção ela necessita de algum tipo de força física. Essa força física nem sempre ela vai aparecer, vai depender um pouco da relação que esse policial estabelece na rua com a pessoa que ele está em contato, seja no enquadro, seja numa operação. Mas eles estão ansiosos pelo uso da força. É interessante ver como eles narram, né, as suas aventuras policiais nesses podcasts, como se fosse um grande filme de ação. Né? Eles já estão preparados, eles estão ansiosos. Eu lembro de um que o policial fala: não, aí eu entrei e vi um cara no beco com uma pistola. E eu fiquei pensando, dou tiro ou não dou tiro? Eu falei, não vou dar o tiro, eu vou esperar ele dar tiro. E aí ele comenta com o outro, mas eu tava rezando pra ele dar o primeiro tiro e ele não deu. Ou seja, ele queria o confronto. O que aconteceu foi que a pessoa que estava no beco percebeu, não atirou, se entregou e ele ficou decepcionado porque a pessoa se entregou, porque ele queria o confronto. Então é esse tipo de mentalidade que vai sendo forjada nos policiais, né? Não é uma mentalidade, que aí eu vou trazer para a Isabela, mas para o Pedro também, que está relacionada com política pública, que também pensa políticas de cuidado, que é um tema que tem sido recorrente para a gente. Né? E do outro lado, que é essa masculinidade que é produzida dentro das facções criminosas, do crime. E aí a gente tem que pensar o crime organizado, tá, gente? Uma coisa é o garoto que rouba celular aqui no centro de São Paulo, que é onde eu moro. Outra coisa é o garoto que se facciona e aí ele vê no crime uma carreira. Tá, esse garoto tá roubando celular, ele também vê no crime uma carreira, mas ele ainda é o pé de chinelo da carreira. O garoto tá faccionado, ele já deu um passo a mais. Né? Ele ainda é o pé de chinelo, mas já é um pé de chinelo com um pouco mais de autoridade. Esse garoto que dá esse passo a mais e se facciona, né? E aí é importante dizer que grande parte desses garotos são faccionados dentro das cadeias, não nas ruas, né? Então a gente depois pode falar sobre isso também, mas esse garoto, o tipo de masculinidade que ele vai produzindo é uma masculinidade na qual o objetivo fundamental está ligado à conquista de bens materiais e simbólicos. Né? E isso não sou eu que estou falando, são os pesquisadores como o Gabriel Feltrando, o Paz Manso, a Carina Biondi, que eu adoro o trabalho da Carina Biondi. Por que de bens materiais e simbólicos? Porque é uma masculinidade marginalizada,
que está alijada de certos bens materiais e simbólicos na sociedade, ou seja, se vê, de certo modo, enclausurado naquele universo onde eles assistem o espetáculo do capitalismo com todos os seus bens materiais e o espetáculo de ser um cidadão em conformidade com o capitalismo que pode trazer para muitas pessoas, estou falando da classe média, alguns bens simbólicos que para eles são muito distantes, e eles têm que construir uma outra forma de obter esses bens materiais e um novo repertório de bens simbólicos. Né, que aí, se para mim, né, essa oposição clássica, que nem é uma oposição muito real entre o trabalhador e o bandido, na verdade tem uma linha de continuidade tremenda aí. Né? Mas vamos pensar a partir de uma oposição. Se para o trabalhador o valor dele está no trabalho, para o menino que é criminoso também, só que no trabalho ilícito. Né? É na ilicitude. Se para o trabalhador é a conquista material, é ser reconhecido como um cidadão de bem, um pai de família, um homem digno e honesto, para o bandido é ser reconhecido também como um pai de família, mas que eles atribuem um valor a não ser o cidadão de bem, porque eles entendem que não ser o cidadão de bem é você ir na contramão do que eles chamam de sistema, que eles veem como um lugar de pura opressão. Porque o que eles vivem é esse alijamento dos bens materiais e simbólicos, é a pobreza. E aí você fala o quê? A pobreza vem do Estado. O Estado produz a pobreza. O Estado não está nem aí para minha quebrada, não está nem aí para minha família. Bom, é no crime que eu também vou me vingar do Estado. Aí você vê como a vingança aparece de novo, só que a partir de uma construção simbólica. Né? É esse ato de se rebelar de fato que esses meninos constroem. E aí eles absorvem toda, projetam toda essa perspectiva de virilidade que se manifesta através da pancada e da violência, da força. Né? Então por isso que eu falo, são dois lados, na verdade, de uma mesma moeda. Né? Tem elementos distintos aí, mas no fim das contas são dois modelos de homens hegemônicos que estão buscando construir a sua hegemonia a partir de uma ideia de exercício de poder e de violência. Porra, Vini, achei fodaço isso tudo que você falou aí, irmão. Fiquei, sério mesmo, achei muito bem construído, assim. E essa parada que a gente estava até falando ontem sobre essa parte da polícia, né? Isabela lembrou lá em 2018, né? A gente estava vendo aqui, 2018. É isso, que saiu um concurso para a polícia no Paraná, que eu até botei aqui que tinha um critério masculinidade no concurso. E o critério era descrito como a capacidade do indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor. Maluquice, brother. E, para você, né, pontuar no concurso, no critério masculinidade, você devia apresentar um grau maior ou igual a regular. Então você tem que ser mais homem que a média, sabe assim? Tem que ter mais masculinidade do que a média. Como é que isso estava dentro de um concurso para virar policial, cara? Sabe assim? Tem uma metrificação da masculinidade no concurso? Que maluquice, né? Eles ficaram pedindo desculpa, falando que foi interpretação equivocada, não sei o que lá, mas é isso, estava lá no concurso da polícia. Masculinidade como critério. Isso tem que ficar igual ou acima do regular. Então você não tem que ser só. Não é qualquer tipo de masculinidade, não. É a masculinidade mais braba que passa, sabe assim? Que pontua, né? Então acho que isso é muito emblemático, assim, né? Para mostrar como isso é constituído na instituição da polícia, né? Antes da pessoa entrar. A pessoa é avaliada por esse critério, sabe assim? É muito louco, essa porra é impressionante. E aí, entrando nessa ainda de cuidado, né? Uma coisa que a gente também estava reparando é que o meninão lá do Cláudio Castro, na semana passada, uma semana antes da chacina acontecer no Rio, ele estava na Zona Sul, na Fundação Getúlio Vargas, na FGV do Rio, aqui, num auditório super pomposo, assinando lá o compromisso de fazer, de apoiar o Estado, dar um suporte para a realização de um summit de cuidado e masculinidade. Traduz aí o que é Summit pro. Summit é uma famosa conferência, né? Um seminário, uma porra dessa assim. Seminário, congresso, conferência? Um congresso, um negócio desse assim. E que o nome é pomposo mesmo, que é Summit on Fatherhood, Caregiving and Equality. Porque é uma porra internacional que está chegando no Brasil com instituições que a gente conhece, que estão na realização, na produção desse summit, e que teve o Cláudio Castro assinando num seminário nacional de masculinidade,
Uhum. o compromisso do Estado em viabilizar, em oferecer suporte e tal, para a realização desse summit no ano que vem, que vai acontecer no Rio também. E Uhum. uma semana depois, o cara bota um recém inserido na polícia para um enfrentamento desse, que acha que matar todo mundo é a melhor medida para se ter como segurança pública, como uma política de Estado. Como que isso se dá? Como que isso pode acontecer, sabe? E ele também colou em negócios de grupos reflexivos, apoiando, viu? Grupos reflexivos com homens denunciados por crimes de violência contra a mulher. Então é um cara que tá em diálogo. Foi nesse summit aí que ele demonstrou tudo isso, é isso. Acho que a Secretaria da Mulher do Governo do Estado tem uma atuação com grupos reflexivos para homens autores de violência, em presídio, tudo isso. E ele estava lá bonitão nesse seminário nacional aí, junto com a Secretaria da Mulher, que é uma agenda, inclusive, da primeira-dama, se eu não me engano, assim, que ela está envolvida dentro da Secretaria da Mulher de alguma forma. Ele está lá bonitão, falando de cuidado de masculinidade pro ano que vem, sendo que ele bota um bando de homem para matar um bando de outro homem que cuidado nem passa, que cuidado não pode, que o negócio é o oposto do cuidado, é a violência, é a truculência, é a imposição da força, é tudo isso que a gente está falando aqui. Sabe o que mais me espanta, Pedro? Isa, é que para o Estado, né, povoado por homens, essa ideia do cuidado realmente ela é só um verniz, né? Ela não tem um sentido real. Porque provavelmente, ou melhor, a gente já sabe disso, né? Já falamos muitas vezes disso. Esses homens não aprendem e muitas vezes não querem aprender a cuidar, né? Não estabelecem uma relação com cuidado de si, cuidado dos outros, cuidado da sua comunidade, cuidado de forma ampla. Eles não estabelecem uma relação, porque isso é considerado algo feminilizante. Aí você tem um Estado povoado por macho, um monte de macho que quer ser alfa, né, um monte de proto-masculinista, proto-red pill, em sua maioria, é óbvio que para eles essa relação entre cuidado, política pública, de combate a facções criminosas ou políticas de segurança pública, masculinidade, violência, tudo que para a gente parece que está muito entrelaçado, para eles está totalmente desconectado. Né? Por quê? Porque o cuidado que provavelmente o senhor Cláudio Castro aí foi assinar o documento para acontecer o seminário Summit, né? Para acontecer esse encontro, é um cuidado que não é para todos. Primeiro que é um cuidado que não é responsabilidade dele, que ele é macho, e segundo que não é para todo mundo. Ué, aquele garoto segurando fuzil na favela, quem que vai cuidar dele? Não precisa de cuidado. Sim, ele precisa de cuidado, porque se ele tivesse tido algum tipo de cuidado por parte do Estado, ele não estaria segurando o fuzil na favela. Ele estaria fazendo outra coisa da vida dele. Não estaria lá. Então é uma ausência de cuidado que vem dos homens, que vem do Estado povoado por homens, que faz com que a violência, né, se torne um imperativo das relações entre esses homens. Né? Então, eu fiquei muito. A gente estava conversando aquela hora, eu fiquei muito com essa coisa. Eu falei, gente, como que isso parece tão óbvio, assim, para as pessoas, isso, o Estado, né, para esses cabeças aí do Estado, os governadores, senadores, prefeitos, isso parece algo tanto, tão distante e totalmente desconectado. É impressionante, impressionante. Vini, acho que. Mas isso é uma disputa, né? A gente está aqui denunciando, falando que não é cuidado. Mas essa galera acha que meter bala, ir lá, tratar com gente que nem é humano, né? Ir pra favela é cuidado, é proteção, né? Proteção é A cuidado. ideia é que a gente estava falando de armas algumas semanas atrás, né? Para eles isso é cuidado, e depois é isso. Cola num culto e vai cantando louvores, né? Eu vi depois uma notícia de que ele cantou e foi ovacionado numa igreja aí, pá. E assim, é isso, né? Também essa coisa, Cláudio Castro é um cristão. E para muita galera cristã, meter bala tá valendo, né? Que é outro contrassenso doido, né? Que é Que é isso. verdade. Fala, mas tava escrito lá, não matarás, qual que é, gente? Fala, mas Pô, num dos depende 10 também. mandamentos, pô, não é em qualquer lugar não, uns 10 mandamentos, pô. Mas também depende, né? A ver, né? Então, é muito doido, gente, porque é isso. E a contradição não é que você desmonta o cara, né? Fala, não, mas você é cristão, não pode falar. Não, eles acham que estão nessa, né? E fala, não, mas precisa lutar contra. Você acha que o Primeiro Testamento foi de boa? Precisou derramar sangue. E eu falo, meu, é uma doideira, né? Então, também mostrar, juntando com a coisa que Pedro estava comentando no começo do episódio, de como isso também alimenta uma certa fantasia, uma certa sanha, uma coisa de uma emoção, que o Vini colocou a coisa da vingança e desse
também resgatar essa sociedade, reestruturar, colocar ordem, né? Cola muito para algumas pessoas que passam totalmente por cima dessa ideia de não matarás ou que na Constituição está lá, temos direito à vida. Isso, então, eu acho que também tem uma coisa interessante da gente pensar sobre, além de tudo que a gente colocou, a questão da religião também aqui no meio. Como tem isso é como voltar a Bolsonaro também, né? A gente está seguindo uma mesma linha, né? Não é uma coisa nova. O que está rolando não é uma coisa nova. A gente só está na segunda temporada, na terceira temporada da coisa. Pra mim tá na 25ª temporada, sabe assim? Tá na 93ª temporada, sabe assim? É uma série infinita, tem Sim. mais temporada que Plantão Médico. É uma parada assim, infindável. Só terror, né? Só terror, só terror. Só terror. Acho que a última coisa que eu quero dizer, já encaminhando aqui a gente pro finalzinho, é que eu tava na semana passada, sei lá, uns 2 dias depois, assim, do que tinha acontecido, né? E aí uma pessoa falou assim, olha o tráfico realmente, né, mata muita gente, a gente estava entrando nessa coisa de quantas pessoas mortas, ela falou assim, parece lá Israel e Gaza, em Gaza, o número de mortos pelo narcotráfico é tão grande quanto o número de mortos na guerra. E aí eu fiquei meio revoltado, eu fiquei meio puto, porque primeiro eu não admitia essa relação, né, entendendo que o que está acontecendo em Israel, lá na Palestina, não é uma guerra, né, também é uma chacina. E aí o meu ponto de reclamação naquele momento era desse comparativo, né? Que acho que o ponto aqui é a chacina, a violência do Estado, e a violência do Estado sendo usado como uma vingança, que a gente trouxe aqui, uma violência do Estado sendo utilizado como palanque eleitoral de um político particular específico, de um cara, sabe assim? Que não é a primeira chacina, diga-se de passagem, né? Não é a primeira nem a segunda. Chacina dentro do governo Cláudio Castro. Então isso de fato é uma política do governo que ele adota, né? E aí eu fiquei puto com essa comparação, porque eu estava assim, é a política do Estado, isso é violência, não sei o que, é chacina. E aí é chacina tanto quanto lá, né? Essa coisa de olhar para esses territórios marginalizados e achar que tem que fazer uma limpeza étnica, que é o que está acontecendo lá, é a política que também tenta se implementar aqui. Nesses territórios periféricos, em favelas do Rio, etc., é a mesma lógica. Então, se é para ter alguma comparação, não é a guerra que o narcotráfico e o número de mortos. Não, é a chacina que está acontecendo lá e aqui por uma violência que é isso, é um aparato, né, e um poder estatal incomparável, assim, né, e que só vitima homens. A gente nem entrou nessa coisa de masculinidades negras, né, porque eu acho que isso é todo um outro campo de análise aqui, muito profundo, e que não vai dar tempo da gente entrar agora, infelizmente. Talvez a gente faça um parte 2, né, ou volte a trazer esse tema em outras oportunidades, porque não tem como a gente também não aprofundar muito essa questão, né? A gente tem visto algumas manifestações aí que eu gostaria de trazer para cá, mas infelizmente não vai caber. Bom, é isso. Acho que a gente falou a beça, mas ao mesmo tempo ainda tem muita coisa para ser dita, né? E agora vamos tentar passar um pouquinho menos de raiva, né? Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! E aí, gente, já trazendo aqui o que seria esse pouquinho menos de raiva para mim, seria o festival, né? Rolou um festival Mulheres do Mundo, o festival UOL, que acontece bianualmente na cidade do Rio, mas é um festival que acontece em várias partes do mundo. E eu tive a oportunidade de ir, né? Não só eu, como a parte do time do Memo também estava junto comigo lá. Foi muito legal. Teve um espaço dentro do festival específico sobre masculinidade, organizado pelo Mapear, onde o nosso querido amigo Lincoln Frutuoso, inclusive, foi o facilitador de um painel dentro do espaço lá dentro do festival. É um festival que aconteceu dentro da Maré. É isso que eu queria destacar, assim. E como a Maré tem vários equipamentos legais, foi usada a biblioteca, foi usado vários espaços dentro da comunidade da Maré, dentro do complexo da Maré, onde a gente circulou lá com toda a segurança, sabe, não me senti amedrontado em nenhum momento. Então, assim, estar no Complexo da Maré, participando de um festival feminista, com mulheres foda. Cara, teve um painel que estava a Aniele Franco e a Macaé Evaristo juntas. E depois estava a Jurema Werneck, Sueli Carneiro, tava todo mundo junto ali, tirando foto. Falei, gente, estou aqui, assim, entre baluartes, sabe, assim, entre figuras canônicas das questões de gênero, do movimento negro. Então, assim, muito foda. Achei o festival muito legal. Acho esse cuidado, é isso, né? A primeira vez que eu participo, assisto, né, o festival, sempre dá um espaço para a masculinidade estar sendo debatida também. Então, essa visão do feminismo num festival foda,
dentro de um espaço de favela, que também contempla a masculinidade como um campo de debate, né? Possível de ser feito ali, tanto no festival quanto naquele território. Então, que a gente tenha mais disso, assim, né? Isso acho que me fez passar um pouquinho menos de raiva, quando eu parava pra pensar assim, cara, eu tava na Maré dias antes dessa assassina ter acontecido no Alemão e na Penha, assim, e foi muito maneiro, sabe? Então, que a gente tenha outras visões, que a gente vá, né, nesses espaços, que a gente esteja nesses territórios também, para olhar com os próprios olhos, perder um pouco dessas coisas que a gente fica só no imaginário, vendo noticiário por aí, né? Acho que é isso, galera. E pra somar, né? Total. Ir lá e somar. Fiquei cheio de... Isabela, você não tá entendendo, tinha um cara lá falando de grupo reflexivo para homens em situação de rua. Uhum. Porra, Massa demais. imagina, dentro da Maré é foda, pô. Um trabalho que o cara tava fazendo lá na raça e na coragem. Achei Sim. foda. Quero muito que a gente atue junto, que a gente faça coisa juntos. Mas bom, é isso, galera. Esse foi meu passar um pouquinho menos de raiva, que essa semana tá ultra difícil, né? De passar um pouquinho menos de raiva. Tá pesado. Eu tô passando menos raiva porque o Vini Júnior e a Virgínia estão namorando. E é isso aí. Tô passando raiva com tanta coisa que agora a Virgínia, aquela pessoa que eu não queria saber que existe, e o Vini Júnior, que trabalha com educação, que tem ONG de educação, namorando a menina da Bets. Esse mundo tá muito difícil, gente. Mas isso é o menor dos nossos problemas. Então, é o que me faz passar menos raiva, né? Porque tá tão ruim que até o que é um pouco ruim fica bom. Então é isso. E você, Vini? Como a Isa e o Pedro disseram, não. O Pedro acho que ele foi um pouco mais otimista, porque ele participou de um baita evento bacana, mas Isa tá também numa uma leitura da realidade que está bem pessimista como a minha. O que está me fazendo passar menos raiva? Bom, o que está me fazendo passar menos raiva esse mês é que finalmente entramos no mês da consciência negra, que é um mês que eu acho muito importante para a gente debater os temas de relações étnico-raciais no Brasil. Então, tem uma série de eventos sendo organizados. Eu estou participando da organização de alguns eventos aí também. Então, é um mês que eu acho muito proveitoso para esses debates. Mas, ao mesmo tempo, que me faz passar pouca raiva, esse mês me faz passar muita raiva, sabia? Porque as pessoas acham que só se debate isso em novembro. Né? Não é um debate que você estende durante o ano, durante a vida. Novembro, vamos debater relações étnico-raciais no Brasil. Então, é um momento que me faz passar pouca raiva, menos raiva, mas ao mesmo tempo me deixa um pouco puto. Então acho que essa semana a gente não tá muito otimista. Insatisfeitos crônicos. Insatisfeitos crônicos, exatamente. É disso, né? Então é isso, né, gente? Eu acho que é uma discussão que não se fecha pra gente. Eu acho que a gente abriu várias camadas. O Pedro falou que a gente tem que falar de masculinidades negras ainda, mas eu acho que estava aqui sem ser nomeado, né? Porque é isso, a gente falou o tempo todo sobre isso. Acho que tem uma discussão sobre polícia e sobre tráfico mais densa do que essa que a gente fez, mas é um começo de conversa pra gente pensar mais no que foi essa chacina no Rio, né? Então, queria agradecer quem ouviu a gente até aqui. Uma boa semana pra vocês e é nóis. Eu queria só pegar o fechamento da Isa e lembrar que alguns episódios atrás a gente falou da masculinidade como uma política de morte. Acho que vale a gente continuar nessa reflexão aí. Como que nós construímos homens para matar e morrer. Isso é muito triste e muito danoso para a nossa sociedade de modo geral. Mas acho que é isso, gente. Obrigado por ter ouvido e logo logo a gente está de volta aí para conversar um pouco mais.